Olá, tudo bem com você? Então, esse vídeo é um vídeo explicativo aqui sobre a nossa pesquisa, né, em realidade virtual. E nós publicamos esse artigo agora, né, que é o Exploring Mixed Reality in Digital Board Games, a Cooperative Analysis of Competitive and Cooperative Models. Então, esse artigo ele é um artigo de uma pesquisa, né, que foi realizada com diversos outros autores, né, com a participação de diversas outras pessoas, e ele traz algumas informações bem importantes, né, alguns resultados bem interessantes que a gente gostaria de compartilhar. Então, nós iniciamos ali a nossa pesquisa compreendendo, então, os jogos, os board games, né, esses jogos que podemos compreendê-los como jogos analógicos ali, com relação à base, né, da criação deles. Então, eles vêm ali de artefatos, né, artefatos reais, de fato. E a gente tem, então, uma incorporação agora desses board games, desses jogos de tabuleiro, nas plataformas, né, de realidade virtual e principalmente o nosso foco de estudo, então, é na realidade mista, porque a gente compreendeu que a realidade mista ela traz algumas coisas interessantes, algumas interfaces interessantes com relação às interações e à imersão que esses jogadores têm ao se relacionar com esses jogos. Então nós temos jogos que são jogos de tabuleiro, que é a base, né, do conhecimento, né, a base do que a gente tem com relação à sua criação são de artefatos físicos, mas nós temos agora a possibilidade dessa virtualização desses artefatos físicos. E com a relação da realidade virtual que traz, então, a imersão num ambiente físico real, trazendo esses elementos de realidade virtual, ou seja, esses elementos virtuais para dentro desse ambiente, né, real. Então, a gente estava buscando compreender essas relações dessa imersão e dessa interação que esses jogadores, né, que esses usuários têm nesses ambientes, né, virtuais interagindo, né, com esses elementos virtuais também. Então, a partir disso, a gente foi compreendendo então as motivações, né? Uma coisa muito importante nessas interações, né, de jogos é com relação aos jogos que são cooperativos e os jogos que são competitivos. A gente sabe que existem vários jogos de tabuleiro, né, e vários jogos bons de tabuleiro que fazem o sucesso, né, por conta justamente dessa cooperação, de trazer um ambiente mais cooperativo em vez de um ambiente competitivo, né, onde existe um ganhador e um perdedor. E esses ambientes cooperativos trazem uma cooperação entre aquelas pessoas onde existem todos ganham, né? Todos estão ali, todas essas pessoas estão ali jogando contra muitas vezes uma inteligência artificial do próprio tabuleiro, estão lutando contra algumas mecânicas de jogo que são impostas ali, estão buscando resolver aqueles problemas. Então, a gente buscou, inclusive, em compreender essas relações que essas pessoas, né, possam ter dentro desses ambientes onde a gente tem a realidade virtual, né? Ou seja, a realidade, na verdade, a realidade imersiva, a mixed reality, essa realidade imersiva como um fator, né, que vai balizar essas relações sociais, essas relações do jogo, né, de jogos cooperativos, de jogos competitivos. Além disso, a gente estava buscando então agora compreender o impacto dessa satisfação e o engajamento. Ou seja, a gente, como base, a gente compreendeu que jogos cooperativos, aí pensando em jogos reais, né, em jogos realmente de peças ali, né, as pessoas reagem de uma forma com jogos competitivos e reagem de outra forma em jogos cooperativos. Então a gente queria compreender se existe essa satisfação e como é essa satisfação e esse engajamento quando essas pessoas estão jogando esses jogos também cooperativos e competitivos nessa realidade mista, né, com um óculos de realidade virtual. Então, para isso, então a gente criou aqui
decidiu balizar, né, então o nosso objetivo de pesquisa, né, para comparar então esses jogos competitivos, né, os jogos competitivos e os jogos cooperativos, em realidades mistas, né, analisando justamente a satisfação e engajamento desses jogadores. Para isso, então, a gente foi começar a desenvolver e compreender ali a satisfação, né, as diferentes zonas ali de satisfação entre esses dois modos, né, ou seja, os dois modos se referindo aos jogos competitivos e cooperativos, mensurando ali a satisfação através do questionário GAS-18, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, e identificar, né, esses elementos e como eles impactam então a essa experiência do jogador, tá bom? Então, como foi que a gente conduziu então essa pesquisa? Como base para ela, nós encontramos, na verdade, dois jogos que são bem semelhantes, né? A gente estava ali buscando, às vezes, usar um jogo competitivo, outro jogo cooperativo, mas a gente conseguiu achar esse jogo, que é o Demel, que ele tem uma versão cooperativa, que é provavelmente a versão mais conhecida dele, e ele também tem uma versão competitiva, que é o Demel Battles, né? Ou seja, basicamente o jogo ele se trata, ele coloca os jogadores ali num tabuleiro, onde você controla o seu herói, né, a sua peça do seu herói, e tem ali vários desafios, vários inimigos ali que ele enfrenta. Então, no modo cooperativo, você tem ali um grupo, né, muitas vezes formado de 4 pessoas, em que essas 4 pessoas elas estão cooperando ali para resolver, para fazer, né, digamos assim, a missão imposta ali naquele tabuleiro, naquele momento, ali naquela partida. Em contrapartida, o Demon Battles, ele é uma competição, então, entre 2 pessoas ou 4 pessoas, né, sendo 2 e 2, né, o time formado por 2 pessoas e 2 pessoas, onde você também opera ali com o seu herói, né, com essa sua peça, o seu companheiro também com o seu herói, sua peça, enfrentando o outro grupo, né, os outros 2 jogadores ou também sendo um jogador. Então a gente conseguiu, inclusive, usar, digamos assim, o mesmo jogo, a mesma lore de jogo, né, com muitos componentes muito semelhantes, né, os próprios desenvolvedores utilizam nesses 2 jogos elementos e mecânicas de jogo muito semelhantes, o que trouxe para a gente uma abordagem bem legal, assim, quanto a essa experiência dos jogadores, né? Então a gente não precisou explicar toda uma ambientação do jogo para um segundo jogo, né? A gente fez uma explicação da ambientação ali para o primeiro jogo, que meio que já serviu boa parte para o segundo também, só fazendo trazendo essas informações, né, do modo competitivo. Então, o questionário também que a gente está utilizando, o GAS-18, ele já é um questionário que já traz uma quantidade menor ainda de questões. Então, ele foi elaborado primeiramente, se eu não me engano, com 35 perguntas, para medir justamente a satisfação, né, dos jogadores. E, posteriormente, os autores também publicaram esse GAS-18, que é um questionário um pouco menor, que também traz, né, tem uma certa curadoria, né, científica a respeito dos seus resultados ali. Então, ele foi testado, né, em diversas pessoas. E ele traz um questionário bem interessante ali para a gente, com só 18 perguntas, né? O 18 é relacionado à quantidade de perguntas. Então, ele traz ali um questionário onde você vai utilizar a escala Likert, né, para dar certas validar ali as perguntas não, as afirmações. Então tem uma série de afirmações e aí você diz se você concorda totalmente ou discorda totalmente daquela afirmação. Então, através disso a gente passou, né, para todas essas pessoas, né, elas jogavam ali uma partida do Demel cooperativo, respondiam o questionário e depois jogavam o Demel competitivo e respondiam também o questionário. Só lembrando que, inclusive, a gente tem uma certa quantidade pequena, né, de participantes,
só 10 participantes ali no playtesting, porque como o jogo ele precisava ser jogado ambos, né, jogos se serem jogados, a gente às vezes tinha momentos em que um jogador ou outro só jogava um dos jogos. Então a gente, na verdade, a gente teve, se eu não me engano, foi 15 ou foi 16 jogadores ali, 16 respondentes, só que só 10, né, a gente utilizou porque eles responderam os dois jogos, né, e jogaram de fato os dois jogos. Muitas pessoas ali só jogavam o primeiro, ou então só jogavam o segundo e tal. A gente só chegou ali nos 10 participantes mesmo que jogaram ambos os jogos na mesma ocasião, inclusive, né? Então, a gente colocava ali um momento onde a gente fazia uma explicação do jogo, passávamos, obviamente, um questionário, né? Um questionário prévio ali para as pessoas compreenderem ali, quer dizer, para as pessoas nos darem essas informações, né? De sexo, idade, profissão, tudo mais, e inclusive verificar a anuência, né, sobre a utilização dos dados dessas pessoas, né? Então a gente tinha também um questionário, o TSLE, né, que é um questionário livre esclarecido, que elas também assinaram ali, dando para a gente, né, acesso àqueles dados ali do que elas estavam respondendo, podendo utilizar, né, na nossa pesquisa. Então, essa inclusive tem aqui uma das imagens, onde a gente também, né, 4 pessoas ali jogando, onde a gente, a grande maioria, né, inclusive dessa nossa recorte aqui de pesquisa, todas as mesas foram formadas por 4 participantes. Então a gente tinha essas 4 pessoas jogando o modo cooperativo e depois essas 4 pessoas jogando o modo competitivo. Então a gente juntava ali 2 e 2 para jogar também o Demon Battles. Então a gente tem aqui 2 imagens bem interessantes sobre como esses jogos atuam. Então a gente tem aqui a primeira imagem do Demon, o cooperativo, tá? Que ele projeta ali, através daquele óculos de realidade virtual, esse tabuleiro virtual, onde você controla o seu tabuleiro, né? Cada pessoa pode controlar ali, mudar e movimentar esse tabuleiro dentro da mesa e fazer as suas jogadas, né? Então, a gente fez vários prints, inclusive, né, desses momentos ali das pessoas jogando, justamente para a gente ter o levantamento ali das pessoas que jogaram ou não. E a gente tem aqui do outro lado o Demon Battles, que é o modo, né, competitivo também, que ele tem a possibilidade, né, daquele combate 1x1 ou 2x2. E a gente tem aqui, ó, mostrando também como é, né, essa realidade, o uso da realidade mista ali dentro desse jogo. Então, como resultados aqui a gente trouxe para apresentar é que ambos os jogos eles tiveram uma margem bem próxima dos dois modos, né? Mas a gente conseguiu encontrar pequenas variações ali entre um e outro. Então a gente vai ver que esses jogos eles trouxeram uma grande conectividade social. Então as pessoas, por estarem ali próximas, né, e todos os nossos testes foram feitos com pessoas no mesmo local. Então isso de certa forma é até uma limitação do nosso estudo, porque ele também pode ser jogado com pessoas em outros lugares, né, remotamente, mas todas as nossas mesas foram com pessoas naquele mesmo local. Então a comunicação ela se tornava bem mais fácil, bem mais rápida, por conta justamente das pessoas estarem ali umas próximas às outras e eu poder falar e a outra pessoa poder ouvir e responder e tudo mais. O que seria um pouco diferente, poderia, né, a gente até ter uma certa dificuldade de conectividade social se a pessoa não estivesse de fato ali do lado, estivesse, né, remotamente ali com a pessoa. A gente teve bons resultados também nessa gratificação pessoal. Nós vemos isso muito por conta da atuação dessas pessoas no resultado do jogo. Então, o jogo ele traz como uma mecânica muito interessante a relação de que você realmente faz parte, você realmente tem voz ali, né? Você
tem uma atuação importante para a vitória, né, do seu time. Então isso daí também a gente percebeu uma gratificação social que provavelmente está relacionada a isso. A parte do prazer também, né, é muito importante, principalmente no modo cooperativo, né, porque justamente a gente tem ali várias pessoas, todas as 4 pessoas, né, lutando para aquele objetivo em comum. Então, a gente percebeu que essa parte na cooperação foi bem interessante. O visual, né, do jogo, ele é bem legal, ele é muito bom, todas as pessoas, né, gostaram bastante, até por conta de algumas coisas, assim, que a pessoa poderia fazer. Por exemplo, uma coisa que a gente viu bastante, que as pessoas comentaram, é que as pessoas poderiam pegar, né, a sua peça, né, o seu herói, ou a peça de uma outra pessoa, pegar perto do seu rosto e ver detalhes daquele modelo 3D. Às vezes tinha até coisas embaixo, né, da própria miniatura ali, naquela miniatura virtual. Então tinha algumas coisas bem interessantes que a gente ouviu também com relação a, por exemplo, coisas que ficavam em torno da pessoa. Então a gente tinha não só ali o tabuleiro, mas a gente tinha alguns quadros assim que a gente via também nesse ambiente de realidade virtual. E essa parte de criatividade, né, essa liberdade criativa ali nos jogos, justamente por conta de como o jogo é formado, né? Então a gente viu que vários jogadores, né, afirmaram que o jogo dava pouca, né, criatividade, dava pouca liberdade, na verdade, né, criativa para esses jogadores. Grande parte disso se relaciona muito com as mecânicas do próprio jogo, né? A forma que você anda ali no jogo. Então você tem casas ali específicas que você pode andar. Você tem uma certa limitação com relação a todos os skills, armaduras e coisas que você pode jogar ali. Então, feitiços, skills ali que você pode ter no jogador. Então a gente tem uma certa limitação ali, justamente são relativos ao próprio jogo. E aqui do outro lado, né, na tabela 1, a gente tem ali todos os resultados, né, na média ali, de todos os resultados de todas as nossas mesas ali, onde a gente pode verificar, né, que o prazer, né, teve uma nota muito alta, o áudio também teve uma nota alta, a gratificação pessoal também, a conectividade social foi a nota mais alta de todas. E agora fazendo uma relação que a gente conseguiu perceber entre esses dois modos de jogo, então o cooperativo e o competitivo, a gente teve basicamente dois destaques principais. O primeiro destaque principal que eu coloco aqui é sobre a conectividade social. Então, os participantes eles perceberam uma conectividade social muito maior, né, no jogo cooperativo, justamente porque são 4 pessoas, né, 4 pessoas ali cooperando para aquele objetivo em comum. Então, tiveram uma grande, né, uma percepção de cooperatividade social muito maior com relação, em detrimento, né, obviamente, do Demon Battles, né, que teve ali uma numeração um pouco menor. Outro que deu também uma grande diferença foi o prazer. Então a gente teve uma relação, né, de prazer no Demon, no jogo, né, cooperativo muito maior com relação ao competitivo, né? Vou até circular aqui. Então, ó, aqui a gente tem a conectividade social, né? A gente tem essa diferença bem grande aqui, né? Dando ênfase aqui para o modo, né, cooperativo. A mesma coisa acontece aqui no prazer, né? Uma diferença bem grande, dando uma grande pontuação ali no modo cooperativo também. Então a gente já percebe que esses jogos cooperativos também, né, quando a gente está falando de board games, eles têm essa sensação, né, esse sensação de prazer, sensação de satisfação bem maior em determinados aspectos, né, principalmente nesses dois que foram o que a gente encontrou, né, que foram os principais aspectos. Outros também que a gente conseguiu encontrar e compreender algumas coisas, por exemplo,
O engajamento em game também, a gente vê uma pequena variação, mas que também é existente. A gente vê também no aspecto dos áudios, né, que a gente não sabe, não tem certeza ainda, precisaria inclusive de mais pesquisas para compreender o porquê dessa variação aqui, e coisas que ficaram bem próximas ali. Então a gente tem a gratificação pessoal também bem próxima, o visual aesthetics bem próximo, o que a gente, olhando para visual aesthetics, a gente seria induzido, né, a pensar que o audio aesthetics também seria igual, né, justamente porque é o mesmo jogo, basicamente é o mesmo jogo, produzido pela mesma empresa, muitas vezes utilizando, quer dizer, sempre utilizando os mesmos modelos 3D, só com algumas mecânicas um pouco diferentes. Então, esses dois números deveriam ser bem próximos mesmo, tanto o Visual Aesthetics como o Audio Aesthetics. A criatividade também, bem próxima, bem semelhante, assim como a parte das narrativas também, apesar de que a parte do cooperativo, do competitivo, desculpa, ele tem muito menos, tem muito menos história perceptível, né, ali, porque é só mesmo colocando aquelas duas equipes ali lutando, então não tem um objetivo final, o objetivo seria só você derrotar o seu inimigo, enquanto que o modo é, cooperativo, ele tem ali, ele tem alguns vilões que aparecem, ele tem alguns boss ali que você precisa derrotar e aí entrar ali num portal. Então tem toda uma... É como se fosse, né? Tem uma certa narrativa ali também. E a parte da usabilidade, o gameplay também foram bem próximos, bem semelhantes uma das outras, tá? Então, seguindo aqui, uma coisa interessante também que a gente percebeu que foi a utilização dos headsets, tá? Por certas limitações, né? Ou seja, a gente não tinha todos os headsets necessários, né? Como a gente estava falando, só 4 pessoas ali jogando, então a gente só tinha acesso, né, a um headset Quest 3, um headset Quest Pro e alguns headsets Quest 2, né? A gente tinha ali mais ou menos uns 4 disponíveis. Então, por conta disso, a gente não conseguiu fazer, por exemplo, mesas apenas, né, com pessoas jogando com Quest 3. Então, a gente percebeu umas certas variações, inclusive, que foram interessantes ali no nossos questionários. Então, olha só, o Quest Pro, ele teve teve respostas, né, dos usuários que informaram que ele é mais ergonômico, né, e tinha mais também conectividade social. Parte disso, eu particularmente acredito, que é por conta da abertura dele, né? Os dois headsets, a gente pode até ver aqui na imagem, eles já vêm com essas abas aqui, né, que fecham bastante a visão da pessoa, né? Enquanto que o Quest Pro, ele é um pouco mais aberto. A gente até vê aqui nessa imagem que ele é um pouco mais aberto. Então pode ser que isso, inclusive por conta, né, da própria ergonomia imposta a ele, né, o Quest Pro ele tem bateria aqui atrás, né, ou seja, deixa o headset um pouco mais equilibrado ali na cabeça da pessoa. Pode ser que isso justamente tenha implicado nas pessoas falarem, né, e colocarem ali no questionário que tinha uma melhor ergonomia. E uma conectividade social pode ser também por conta dessa abertura, né, de você ter ali, conseguir inclusive ver que as pessoas estavam ali perto de você fisicamente. Já o Quest 3, ele também mostrava ali uma boa usabilidade, um bom engajamento em game, e o Quest 2, uma performance, né, moderada ali, e alguns também coisas relacionadas ali ao prazer, né. Então, deixa eu passar aqui. Então, olha, para a gente compreender aqui a relação entre esses três headsets, a gente viu que em diversos momentos o Quest 2, que é esse aqui em azul, ele perdeu bastante. Então, toda essa parte aqui, ó, tanto em usabilidade como narrativa, prazer, criatividade freedom, ele perdeu bastante. Mas em algumas coisas ele ganhou, né? Como a parte aqui de áudio, como a parte aqui de visual também, né? A gente tem também aqui, ó, o Quest 3,
ganhando aqui em diversos aspectos aqui, né, nessa parte de usabilidade, a gente tem aqui no engajamento também, e o Quest Pro sempre aqui em diversos momentos, né, apresentando as maiores notas, com a parte ali de narrativa, com a parte ali do prazer, né, a gente percebeu uma variação bem grande aqui na parte do prazer, visual também, a gente tem aqui nessa gratificação pessoal, então a gente vê ali uma certa variação, né, dessa relação de satisfação desses jogadores com relação a esse comparativo, né, entre todos os headsets. Seria interessante a gente, inclusive, fazer testes, né, com equipes, né, com pessoas jogando só com um headset, com pessoas jogando só com outro headset, para compreender por que essa satisfação ela varia, né, um pouco, mas tem uma certa variação ali entre cada headset. Bom, então, como conclusão, a gente conseguiu compreender ali que esse modo cooperativo, né, ele ofereceu uma maior imersão social, principalmente, ou seja, ele ofereceu aqui uma maior imersão e uma conectividade social, tá? Então, eles trouxeram essa como uma satisfação maior para os usuários com essas duas, com esses dois requisitos aqui, com essas duas medições. Enquanto que o jogo, né, competitivo, ele trouxe mais, né, gratificação social e uma percepção, né, também visual bem interessante, justamente por conta, né, de você estar ali contra, né, um outro time, um outro grupo ali de pessoas também, e essa gratificação social muitas vezes está relacionada a justamente você ganhar, né, de um grupo de pessoas é mais elevada, né, do que você com o seu grupo, né, ganhar ali, ou seja, aquela sensação de vitória, ela é como se ela fosse mais diluída ali entre as pessoas que estão jogando, tá? Então a gente também percebeu que existem vários impactos, né, sobre essa utilização desses headsets, então em games, né, principalmente. Então a gente conseguiu compreender que a conectividade social, né, essa interação social e essa performance também foram bastante trouxeram, né, para essa experiência desses jogadores ali uma percepção bem interessante. Ou seja, as pessoas ali com aqueles elementos virtuais, conversando umas com as outras, pegando coisas e fazendo, né, coisas ali que as outras pessoas também conseguiam ver, né? Ou seja, estava todo mundo imerso ali naquele ambiente e os controles, principalmente, isso foi uma coisa que a gente ouviu bastante, os controles eram razoavelmente fáceis das pessoas compreenderem o que precisavam fazer. Então não eram controles muito complicados, precisavam de várias etapas, eram controles razoavelmente simples que a pessoa fazia coisas ali e realmente via um resultado. Isso obviamente impactou lá na parte do freedom, né, dessa liberdade criativa. Então não existia muita liberdade de várias alternativas ali. Por um lado, né, isso é uma limitação, e por um outro, foi também uma coisa que todo mundo falou ali, que a gente percebeu também, que foi como uma coisa boa ali dessa interação. Tá? Então, algumas limitações também que o nosso estudo apresentou, então foi essa pequena quantidade, né, de jogadores que a gente conseguiu trazer, então muito por conta dessa necessidade de ter ali 4 pessoas jogando, né, um time, né, grande ali de 4 pessoas, às vezes a gente não tinha todas essas pessoas disponíveis pela quantidade de tempo que levava a cada sessão de jogo, às vezes uma sessão de jogo levava ali 30 minutos ou 40 minutos, a gente tinha times que conseguiam ter sessões de jogo bem rápidas, enquanto que outros tinham uma sessão um pouco mais longa, né? E inclusive para fazer algumas configurações também, por exemplo, a gente tinha que, com cada pessoa, ajustar o óculos na cabeça dela, demonstrar como é que se utiliza um óculos de realidade virtual, muitas vezes fazer aqueles ajustes dos óculos, né? Então a pessoa tinha que colocar o óculos, ajustar as lentes do óculos de realidade virtual, a gente tinha que
fazer certos ajustes ali com relação ao ambiente, então configurações do próprio óculos em relação ao ambiente. A gente tinha também que fazer algumas demonstrações ali de como se joga aquele jogo, então como é que faz cada coisa. E obviamente que a gente sempre fazia uma sessão, né, que não estava valendo, digamos assim, uma sessão inicial para a pessoa compreender ali os controles básicos e depois sim, a sessão valendo, a próxima sessão, né, digamos assim, a sessão valendo, onde realmente a gente, depois daquela, né, segunda sessão, por assim dizer, a gente passava ali o questionário para compreender ali a satisfação que esses jogadores tiveram ali durante a interação, tá? Por fim, a gente também traz ali que os futuros, né, os trabalhos futuros podem expandir, né, essa quantidade de jogadores, trazer algumas outras métricas também, como entrevistas também que podem ser feitas com os jogadores, alguns outros questionários, inclusive pouco depois, né, da gente publicar, de fazer a nossa pesquisa, a gente já encontrou, né, publicações também de questionários específicos para a realidade virtual, onde a gente também pode utilizar isso para refazer e compreender ainda melhor essa questão da satisfação dos jogadores e compreender também através de outras métricas, tá bom? Por fim, a gente tem vários agradecimentos à própria universidade onde nós cursamos, né, o FPR, Programa de Pós-Graduação, o Senai e várias outras instituições que também nos ajudaram, né, com o nosso desenvolvimento, com nossos estudos também. E agradeço a todos que estiveram aqui assistindo. Até mais.